Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a Área Policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Estudante Estuda 2021. Com relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que não é punido um médico que pratica aborto, mesmo sem o consentimento da gestante, quando a gravidez é resultado de crime de estupro. Item errado. CP, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O médico que pratica aborto quando a gravidez é decorrente de estupro deve realizá-lo com o consentimento da gestante. Estudante Estuda 2021. Com relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a mulher que mata o filho logo após o parto, por estar sob influência do estado puerperal, não comete crime. Item errado. Comete o crime de infanticídio. Infanticídio, mãe mata, desde que sob a influência do estado puerperal. Próprio filho ou durante o parto ou logo após o parto. Código Penal, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura em crimes de homicídio é recurso que dificulta a defesa da vítima e, portanto, caracteriza causa de aumento de pena. Item errado. Nestes casos, teremos uma qualificadora e não uma causa de aumento de pena. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato integra o tipo penal do homicídio culposo. Item errado. A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício não é elemento do tipo, caracterizando causa de aumento de pena. Homicídio culposo, aumento de pena. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que
O crime de lesão corporal de natureza grave é caracterizado se da conduta do agente resulta a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. Item correto: lesão corporal de natureza grave. CP, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4, aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena. Item errado. Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá uma qualificadora. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, sempre que um agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Item errado. Não basta que a vítima seja mulher para caracterizar feminicídio. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. CP, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. CP, artigo 121, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata de crimes contra a vida. Item errado. O homicídio e o aborto não são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata de crimes contra a vida. CP, capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, infanticídio, aborto. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipóteses de exclusão da ilicitude. Item errado. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, porém, há hipóteses em que o direito autoriza a realização da conduta. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante
ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro. Item correto. Código Penal, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. CESP, escrivão 2016, comete o crime de infanticídio a gestante que, não estando sob influência do estado puerperal, mata o nascituro. Item errado. Infanticídio, Código Penal, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Se a mãe não se encontra sob a influência do estado puerperal, não se enquadra no tipo penal de infanticídio, ou pratica aborto ou homicídio, a depender do momento em que ocorre o delito. CESP, escrivão 2016. O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido o crime de homicídio doloso se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Item errado. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Atenção! Tal hipótese de perdão judicial não se aplica ao homicídio doloso, mas apenas homicídio culposo. CESP, escrivão 2016. De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Item correto. Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou contra a pessoa maior de 60 anos, contra a pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. CESP, escrivão 2016. A qualificadora de feminicídio no crime de homicídio fica caracterizada se o delito for praticado contra a mulher por razões de sua convicção religiosa. Item errado. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Atenção! Convicção religiosa não está contida no tipo penal dessa qualificadora. CESP, Polícia Federal, agente 2014. No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora
de caráter objetivo referente aos meios e modos de execução com o reconhecimento do privilégio, desde que este seja de natureza subjetiva. Item correto. A jurisprudência do STJ e STF tem reiterado o entendimento no sentido de que há compatibilidade entre as qualificadoras de ordem objetiva e as causas de diminuição de pena do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que, por sua vez, tem natureza subjetiva. Atenção! Apesar da redação confusa ao dizer, entre aspas, desde que este seja de natureza subjetiva, a questão não foi anulada pela banca e o gabarito foi mantido como correto. O privilégio será sempre de natureza subjetiva. CESP, TJ, DFT, Juiz 2015. Constitui homicídio qualificado o crime praticado com o emprego de asfixia. Item correto. Código Penal, artigo 121. Homicídio simples, igual matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. CESP, Oficial de Justiça 2015. A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal, é integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública em razão dessa condição. Item correto. Crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Apresenta diversas modalidades: lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte culposa e violência doméstica. Em regra, essas modalidades não se inserem no rol de crimes hediondos. A Lei 13.142 de 2015 acrescentou o inciso 1A ao artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, transformando em crime hediondo a lesão corporal gravíssima e seguida de morte, quando praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal de 88, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Estudante estuda 2021 inédita. A respeito do crime de omissão de socorro, é correto afirmar que a omissão de socorro se classifica como crime omissível próprio e instantâneo. Item correto. Crime de omissão de socorro, Código Penal, artigo 135. É um crime omissivo próprio, se consuma em um único ato omissivo, é unissubsistente, instantâneo. É um crime comum, podendo ser praticada por qualquer pessoa, com exceção daqueles que têm o dever jurídico de evitar o resultado. Esses responderão pelo próprio resultado. Não se admite na forma atentada devido à sua instantaneidade.
Estudante estuda 2021 inédita. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o agente que mata a pessoa que lhe deve, pois não pagou a dívida de R$ 1 na data de vencimento, comete o homicídio qualificado por motivo fútil. Item correto. Código Penal, artigo 121. Homicídio simples, igual matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil. Motivo fútil qualifica o crime de homicídio. É a desproporção entre o motivo do crime e o bem jurídico lesado. Estudante estuda 2021. André encontrou Carlos, seu desafeto, em um bar da zona sul de São Paulo, com a intenção de humilhá-lo e machucá-lo. Aplica um mata-leão, golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizada pelas costas do oponente, causando o desmaio de Carlos, que, ao cair, bateu cabeça no chão. Em decorrência, Carlos veio a óbito por traumatismo craniano. Na situação descrita, André cometeu crime de homicídio doloso. Item errado. Como a intenção de André era a de machucar e humilhar Carlos, André cometeu lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, podemos excluir o homicídio doloso, pois não havia a intenção de matar. Lesão corporal seguida de morte. CP, artigo 129, parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Oi, meu nome é Aline Florner, sou professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Quer estudar 100% de graça? É isso mesmo que você ouviu. E você não vai pagar nada. Basta entrar no nosso Telegram. Lá serão postadas questões dos temas base para a área policial. Na segunda-feira, língua portuguesa, direito constitucional na terça-feira, administrativo na quarta, direito penal na quinta e na sexta-feira, direito processual penal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Deixe um like e um comentário sobre as questões. Você vai nos ajudar muito.